Sejam bem-vindas e bem-vindos à 21ª Semana Nacional dos Museus, um evento realizado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério da Cultura, Governo Federal, aqui em Araraquara, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte, por meio da Coordenadoria de Acervos e Patrimônio Histórico. Eu sou o Weber Anselmo Fonseca e, neste momento, sou justamente o coordenador de acervos e patrimônio histórico, que em Araraquara cuida de todos os museus, arquivo histórico, pinacoteca, as nossas bibliotecas também. Já agradeço aqui a presença de Naira Bittencourt, muito obrigado, nossa intérprete em Libras, tornando o evento acessível em alguns aspectos da comunicação. O tema deste ano, como é feito, como é parte desse evento, é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. Temos duas programações relativas a discutir esse tema, uma focado mais na ideia da sustentabilidade, e esse encontro, esse bate-papo de hoje, pensando no bem-estar. Para isso, convidamos Maria Tereza Manfredo, nossa querida Maria, que é psicanalista, e a gente vai caminhar por esse assunto do bem-estar, da cultura, do patrimônio, para além da museologia em si, pensando e construindo aí uma rede de pensamento sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigado por aceitar essa aventura de bater um papo aqui na nossa Semana Nacional dos Museus em Araraquara. Obrigada, eu que agradeço, Weber. Quando, né, você veio com o convite, fiquei assim honrada, né, pelo convite, mas também pensei, acho que é um desafio, né, eu tentar cruzar esses assuntos, né? Mas vamos lá, acho que dá alguma coisa interessante. Vamos ver. Ok, é isso aí. O desafio é que seduz, é que constrói, senão a gente não conquista. Então, qual foi essa ideia? É muito importante sempre para a gente aqui nesses bate-papos que têm acontecido, não só na Semana Nacional dos Museus, mas pensando nela, porque a gente começa esse tipo de programação ainda durante o período de isolamento social e acaba sendo um formato bacana desse papo se abrir, de termos, na maioria das vezes, ou talvez em todas as nossas edições, uma relação afetiva entre os interlocutores. é, e o que ocorreu era isso, a gente pensar no bem-estar, o que estava me instigando, né, a partir de uma análise ou de uma avaliação, de uma troca a partir do indivíduo, a partir do sujeito. Curiosamente, eu e Maria nos conhecemos exatamente nesse momento de isolamento, porque habitamos por um curto período o mesmo condomínio, né? Maria e família chegando em Araraquara. A gente vai falar sobre isso também. E eu retornando para Araraquara. Então, era aqueles encontros pela janela, distante, enquanto as crianças passeavam pelo condomínio, pelo prédio, né? E exatamente por esses nossos encontros, por nós nos encontrarmos muitas e muitas vezes na cidade, nesse lugar de celebração da arte e da cultura, por nós conversarmos sobre isso, passarmos parte do carnaval, conversando o carnaval para além da festa, né? Que veio essa ideia de você e representando de alguma forma essa área do conhecimento, que é a psicanálise, a gente entender a questão do bem-estar. Então eu abro
pedindo, né, para você falar e para eu entender um pouco qual que é essa perspectiva do bem-estar a partir da arte, da cultura, do patrimônio como uma festa, um patrimônio, né? Com o sujeito, né? Onde que isso pode nos proporcionar? O que a psicanálise traz para a gente se inquietar um pouco a respeito do assunto? Sim, então, quando eu recebi o convite, né, você disse o título, né, que é Cultura, Patrimônio e Bem-Estar. E feliz ou infelizmente, acho que mais para felizmente, né, esse título, ele converge um pouco da minha trajetória, porque a minha formação de origem é das ciências sociais, né, então eu fiz doutorado em ciências sociais, muito voltado para antropologia, eu fiz um pós-doc em antropologia do turismo, em Portugal, que tinha a ver com patrimônio, que essa história, né, na verdade, fazia parte de um projeto que estudava uma paisagem lá da região do Douro, que é considerado patrimônio, paisagem natural, patrimônio mundial pela Unesco. Então, assim, ela converge, esse assunto converge várias coisas da minha trajetória que não foi premeditado, mas que aí, quando aparece uma oportunidade de uma conversa dessa, por um lado penso, será? Mas por outro lado, falou, olha, meio sem querer, acho que tenho material para a gente devagar e não de uma maneira quadradinha, talvez. Pelo menos era essa a minha intenção, né? E aí, quanto psicanalista, a palavra em si, né, o termo bem-estar me incomoda um pouquinho, né? E aí você, né, então disse, olha, é para debater cultura e bem-estar. Aí eu pensei, psicanálise, bem-estar, né? Porque assim, se a psicanálise ela foi fundada por Freud, que era um médico neurologista, né, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, então era muito pautada nessa ideia de saúde e doença, né, de cura, né, um paradigma médico forte. Ela foi se desenvolvendo e contemporaneamente se descolou um pouquinho disso, né? Tanto que em psicanálise acho que a gente não fala mais em cura. é, e aí, então, pensar a ideia de bem-estar está muito ligada à saúde, então, se ainda pode falar, né? Que então, eu trabalho na área de saúde mental, mas é um termo que, assim, toma cuidado para não encaixar totalmente a questão mental e emocional nisso, que pode correr no risco de querer normatizar as coisas, né? Então, tem um certo e um errado, um normal e um anormal, né? E toda a discussão em torno, né, da saúde mental hoje em dia, mais contemporânea, atualizada, é assim, não, vamos dar espaço para a diversidade das formas de existir, de sentir, né? Então tem isso. Mas aí fui fazer uma pesquisazinha sobre o termo bem-estar, né? E então bem-estar no cotidiano, no senso comum como a gente usa, tá, acho muito ligado a um conjunto de práticas, né? E aí tá globais, né? De relacionamentos interpessoais, familiares, sociais, de controle de estresse, de nutrição, de boa saúde, atividade física, até um bem-estar econômico, né? É meio nesse sentido que a palavra é usada, né? Então, saúde no seu sentido mais amplo e exercida de maneira ativa, em diversos aspectos, né? Então, assim, a ideia de que a quem goza do bem-estar é uma pessoa que está ativamente empenhada para isso, né? E é uma noção que ela é partilhada internacionalmente e ela faz parte de diferentes legislações, a OMS fala muito desse termo, né? Tanto que é um mote aí dessa Semana dos Museus, né? Então, assim, ela faz parte das políticas públicas, né? Procurei no dicionário de termos, né? Diz que a primeira vez que apareceu foi no século XVI, para dizer mais algo ligado à satisfação de necessidades físicas. E aí, a partir do século XVIII, acredito eu que ligado a essa ascensão do capitalismo e tal, começa a estar ligada mais a suprir as necessidades de existência, né? E aí, bem-estar, prazer, felicidade, sempre, né, tá no mesmo pacote, né, assim, na nossa linguagem do dia a dia, né, uma coisa sobreposta
E aí tem, então, hoje em dia se fala muito em psicanálise, assim, tem um debate de que a gente está numa espécie de ditadura da felicidade, né? Tentou ter até mesmo assim políticas públicas de direito à felicidade, ou projetos, né, de lei, de planos, assim. E aí, ou de, em vez, propostas de se medir o PIB, se medir o grau de felicidade, né? E isso isso é possível, isso é mensurável, né? E até que ponto isso, em termos mentais, emocionais, não faz um peso nas pessoas, né? A gente já está numa sociedade, né? Na sociedade do cansaço, né? O nome de um livro aí de um filósofo coreano. E e aí a gente tem mais esse peso de que tem que ser ativo no nosso bem-estar, na nossa felicidade, né? E as redes sociais propagando que a gente tem que ser feliz a qualquer preço, porque todo mundo é feliz quando a gente vê, né, nos feeds e tal. Então, assim, o quanto que isso também não é um fator de pressão, né? Que, assim, que talvez cause mais sofrimento ainda, né? Assim, tipo, "Nossa, eu não sou feliz, todo mundo é feliz. Tem a ditadura da felicidade, acho que eu tô fora dessa caixinha, né? Então, questionar um pouco esse termo é meio por aí também, né? De a gente não tomar ele assim, tipo, como, pronto, vamos engolir e falar de bem-estar sem ter uma visão crítica um pouco, né, do que seja. E, e eu acho que também pode ser definido em vários, assim, se eu fosse, né, definir modestamente, acho que eu falaria que talvez a sensação da gente estar satisfeito com a própria vida, com a própria existência, né? Assim, ligado a ter sentido no nossas práticas cotidianas, na nossa existência, né? Acho que bem-estar estaria ligado aí, né? E aí eu pensei em umas perguntas, se fosse ao vivo, aí abria para o chat, de repente, né? Então, assim, o que seria esse bem-estar, né? Seria ter mais experiências de prazer do que de dor? Seria não ter experiências de dor? Estaria ligado à satisfação de desejos? E aí, quanto maior o número de desejos satisfeitos, mais bem a gente estaria se sentindo, mais feliz, né? Teria uma lista objetiva, né, para decodificar o que forma ou não esse bem-estar de uma pessoa, de uma comunidade. É possível a gente esgotar essa lista ou enumerar, hierarquizar o que é mais importante ou menos importante para alguém se sentir com bem-estar. E se a gente se esforçar em ser muito positivo, a gente vai ter bem-estar, tem garantia, né? A positividade é uma garantia de bem-estar. Qual o segredo, né? Assim, qual o segredo para o bem-estar? Existe essa resposta, né? Foi uma das coisas que fiquei divagando. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu quero sim. Eu gosto muito da gente colocar, né, os termos em xeque, e a gente tem feito isso ao longo dos anos com esses temas que recebemos para discutir, para dialogar. E eu fico com a seguinte questão para a gente aumentar aí a sua lista. Porque quando a gente pensa, vamos pegar o nosso ponto de origem aqui, né? O patrimônio, a museologia, né? A visita ao museu. Então vamos saindo da área do conhecimento, indo para a ação, Hum, né? A visita ao museu, o contato com um acervo, que ele pode ser artístico, ele pode ser histórico, antropológico, científico. E muitas vezes essa ação de ir ao museu está ligada a um projeto educacional, a escola leva, né? Ou eu na escola vou para fazer uma pesquisa, ou ao turismo, né? Eu gostei muito de saber que você aí passou pela antropologia do turismo. Ontem a gente falou rapidamente sobre turismo. E quando eu vou ao museu, a gente viaja e um dos primeiros roteiros que nos aparece é
conhecer os museus, né? Estando em viagem, a gente está permeando o lazer e uma busca por satisfação, na maioria das vezes. É, então, eu indo buscar encontrar esse espaço museológico ou um monumento, eu vou visitar a Torre de Belém, é, mas pensando em acervo, pensando na visita ao museu, quantas e quantas vezes a gente é atravessado por uma obra de forma que nos tira o prumo, a certeza e causa incômodo, né? Então, a gente entra num lugar, e eu tive isso várias vezes. Morei em São Paulo mais de 30 anos, eu ia regularmente ao MASP e eu gostava muito de ver o acervo que eles têm da exposição de longa permanência, algumas obras específicas que eu pude ver ao longo de décadas e que continuavam me causando um desconforto, né? Esse contato, né, do desconforto, esse atravessamento do desconforto perante a obra de arte, como que fica com o conceito de bem-estar? Sim, O desconforto, ele também, já entendendo que o bem-estar, a gente colocou ele num lugar polêmico, tá? Isso tá ok. Não vamos colocar o bem-estar como aquilo que tem que ser atingido. Mas diante desse conceito capital, desse conceito da vida digital, né, que você já trouxe, o desconforto, ele permeia esse lugar do bem-estar, ele é importante para que eu atravesse um questionamento e chegue em algo mais satisfatório para os meus desejos ou para as minhas sensações. sim, eu acho que tudo, né, Weber, que é chapado, né, assim, é tido como certeza, então não tem contraposição, é inorgânico, é morto, na verdade, né? Assim, a vida é esse movimento de opostos, de contradições. Então, assim, se a gente vai pensar em conceitos quaisquer que eles forem, tem que pensar, né, que tipo, não é uma verdade sobre alguma coisa a ser alcançada de uma maneira estática, né? Então, eu acho que essa sensação em relação à arte, à cultura e o desconforto, e aí tem a ver com a experiência que tem a ver com o bem-estar também, né? Então, eu acho que é só assim que eu concordo com essa discussão, né? Assim, então, eu acho que é bem por aí mesmo. Mas então, eu acho que eu quero chegar no patrimônio também, né? Pensei em refletir alguma coisa sobre isso, mas eu acho que viver a vida com sentido então, também tem a ver com um senso de realização de você, da sua vida, de que você contribui para algo além de si, né? Então está ligado também a uma certa transcendência. Seja de uma atividade muito pequena que você exerce, mas que você vê que é para além de si, seja um grande feito que você realizou, heróico, sei lá. Mas então, assim, essa capacidade de se você se sentir pertencente, se sentir de alguma forma abarcado, realizando, um ser humano que realiza alguma coisa, né? Tem a ver totalmente com cultura e com arte, né? Então, assim, se a gente for pensar em promoção de bem-estar, a gente não pode pensar, tanto do ponto de vista sociológico quanto psicanalítico, é algo que não pode ser imposto. Então, assim, olha, o bem-estar é isso, e você tem que ser assim e se sentir assim, né? Jamais não deve ser de fora para dentro, pensando isso em termos comunitários, em termos coletivos, tem que ser sempre com a participação popular, cidadã, e aí vai estar acontecendo o bem-estar mesmo, que está cruzando aí com cidadania, né, com autonomia das pessoas, na forma de existir. E então tem que estar muito relacionado com a cultura daquele povo, com aquele momento histórico que aquela comunidade está vivendo, e aquele lugar geográfico com as especificidades que aquele lugar tenha, né? Então, não, se a gente pensar em bem-estar, né, comprar essa ideia aí do título da nossa conversa aqui, assim, não é algo estático nem unívoco, assim, são necessidades e objetivos estão sempre em mudança e sempre abarcando coisas, vendo o que já não serve mais, né? Então tá nesse movimento que tem a ver com essa
sensação de arrebatamento, de deslocamento, que uma visita a um museu, né, escutar uma peça de música, uma dança, causa na gente, né? Então, é sempre algo não idealizado ou impossível de se conseguir, né? Então, assim, é bem calcado em coisas concretas, né? E aí acho que a gente pode ir indo para um pouco para a ideia do patrimônio, e quando fala na palavra patrimônio, eu lembro da historiadora francesa que chama Françoise Chouat, que ela tem muitos livros produzidos, né? A historiografia dela, ela tenta historicizar espaços de vida. Então, assim, né, ela é quase uma antropologia histórica, assim, então, valorizando assim o viver, as pequenas coisas, assim, de que então a história não é feita só de grandes fatos, assim, todas as pessoas viventes contribuem para formar, né, uma época. Então, muito valorizando isso nos espaços de vida, nos espaços urbanos. Os estudos dela sempre foram muito por aí. E aí tem um livro dela que chama Alegoria do Patrimônio. E aí ela fala do monumento que você já trouxe aqui, né? Então, a ideia de um monumento, né? Pensa numa cidade, e para ela, ele fala, ele acalma, ele tranquiliza, porque ele conjura o ser do tempo. É como que se ele sacralizasse o tempo em alguma medida, ele oferecendo para nós individualmente, né, para o sujeito, garantias de origem, né? Então, assim, tipo, eu tenho raízes, né? Olha, esse monumento me transmite isso, né? E aí, pensando psicanaliticamente, a psicanálise é muito calcada nisso, né? De alguns autores mais do que outros, mas assim, de de você volta ao passado, né, para ressignificar esse passado. Então, assim, não fica no passado como referência, né? Algo, isso aconteceu, está dado, estou condenado a, né? Não, vamos rever isso, né? Sentir de um outro modo, talvez o que não está muito cômodo, muito encaixado aí dentro de você, e para tornar então, uma reverência, né? Um lugar assim de apoio, de saber que existe, de saber que eu não estou solto no mundo, mas não daqui para frente que se vive, né? Assim, porque se você vive daqui para trás é um estado de melancolia, né? E então aí transportando para essa ideia de monumento, né? O quanto o monumento coletivamente não produz isso, tanto no grupo quanto no indivíduo, né? Então, assim, você circular pela cidade e traçar uma relação com aquela arquitetura, com aqueles símbolos, né? O que que isso diz, né? Como isso reverbera nas pessoas, é, assim, e aí eu fico pensando também tem um outro um filósofo francês que é o Gaston Bachelard e ele fala da poética dos espaços, né? De como assim ele fala mais de espaços íntimos, mas eu acho que a gente pode pensar em espaços públicos também, museus e monumentos, é, do quanto a gente, o indivíduo traz, né, o sujeito traça uma troca que ele quase imagina poeticamente aquele, cada um vai assimilar de um jeito, né? Aquele trajeto, aquele patrimônio arquitetônico, aquele monumento, né? Aquela relação com a cidade, e isso cria sentimentos e lembranças. Então, eu acho assim, e que sentimentos e lembranças nós estamos criando, né, nas cidades brasileiras, na cidade de Araraquara, né? Acho que vale a reflexão. A Françoise de Chouat, ela também fala que os monumentos, né, o patrimônio histórico, ele desafia a máxima de que o tempo exerce seu poder sobre todas as coisas, né? Então dá uma sensação, né, de que aquilo lá, um prédio histórico, olha, o tempo passa para tudo, mas algumas coisas têm uma permanência e isso pode traduzir uma sensação boa, né, para o coletivo, né, de enraizamento, de saber, olha, eu sei de onde vim, né? E também enquanto grupo e individualmente, né? E aí ela até fala mesmo nesse livro da Alegoria do Patrimônio que então o monumento ele pode atuar no combate às angústias de morte e aniquilamento, porque ele dá essa sensação de pertencimento, que é uma sensação, em última instância, assim, de proteção e amor. Pode parecer exagerado, mas assim,
Faz sentido. E não sei se você quer colocar alguma coisa, se eu continuo. Não, é que me deu essa ideia de que o monumento e esse patrimônio cultural, ainda que ele possa ser conflitante, eu posso discordar de um determinado monumento, né? E a gente teve na história recente muito isso, né? A Sim, queda dos monumentos. Mas ele pode me dar um lugar, eu vou tentar formular aqui, um lugar de acolhimento sim. no tempo e espaço. E às vezes eu até cheguei a fazer já aqui no Poder Público um papo sobre isso, sobre a derrubada do monumento. Eu acho mais, mesmo quando eu discordo, é lá o mercador de escravos. Existem maneiras da gente ressignificar e não apagar aquilo para que aquilo não seja apagado na linha da história e seja um Uhum, assunto não mais debatido. Eu não preciso sim. fazer a ode ao escravagista, né? Aplaudir. Isso tem sido pensado na museologia muito recente, em vários exemplos, né? Sim, é uma discussão E ainda super assim eu vou chamar de atual. acolhimento. Desculpa. É uma discussão super atual. Porque ainda assim eu vou chamar de acolhimento, porque eu consigo me posicionar como sujeito no tempo e no tempo, espaço dessa história e geografia. Sim, Não sei, eu estou formulando agora. que seja no estranhamento, né, Weber? Então, assim, aí também o que eu queria chamar a atenção, eu acho que a gente está muito sintonizado aí, é, então, também, e a psicanálise, né, é a técnica da fala e da escuta, né? Então, a gente trabalha muito com os discursos, né, com o que é trazido, e aí, então a gente nunca pode esquecer que tudo o que é declarado foi dito algo, mas para você dizer algo, você não disse um monte de outras coisas. Então, assim, o que foi eleito para ser dito, ele silenciou várias outras coisas, né? Então, aí esse questionamento do monumento, né? Assim, é o monumento oficial da República, né? E o que que ele diz? E o que que ele não diz, né? Então, aqui a psicanálise, a gente está sempre nesse exercício, né? Vai atender a pessoa na clínica, o que que você me disse, e o que que você não me disse? Vamos também escutar o que você não disse, né? Lógico que não é toda vez que a gente põe essa questão, mas está entre o que é reforçado e o que é apagado, né? E a gente, hoje em dia, se fala-se muito, né, de apagamento histórico, e isso é uma realidade. Ocorreu e ocorre de maneira muitas vezes premeditadas por certas políticas públicas, né? E aí eu penso assim no Museu da Resistência, no Museu sabe, lá na Alemanha, na Polônia, museu ligado, né, ao nazismo, né, e ao massacre, né, contra os judeus, ou assim, até mesmo em Manhattan, no World Trade Center, né, não construíram nada no lugar, deixaram um monumento em homenagem às vítimas, que é realmente um vácuo lá né, então, assim, para que nunca fosse esquecido o que aconteceu. Então, tem esse papel o que fica na memória, e quem dita o que fica na memória coletiva, né? E o que não fica, o que que é dito, o que que é apagado. Em 2014 tive a oportunidade de estar na cidade do México, e é uma cidade assim até muito parecida com a cidade de São Paulo, né? Assim, uma grande metrópole, né? De um país latino e denso popularmente e populacionalmente. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção lá é essa coisa da monumentalização. Então, tem muitos monumentos indígenas, muitos. Assim, quantos monumentos indígenas a gente tem na cidade de São Paulo que foi construída nesse embate entre o europeu e o indígena? No metrô, muitas referências, né, as estações, tem símbolos, tem nomes indígenas, ou então, assim, tem uma igreja, agora vai me fugir o nome, assim, mas que foi construída, que era um modo como os espanhóis atuavam na época, né, que invadiram o México, é, eles destruíam os templos com as pedras, construíam igrejas
europeias naquele território. E aí as placas que estão explicando, né, o nome dessa igreja, e conta essa história. Então, conta de como foi sangrenta essa colonização, né, assim, ou invasão, para quem prefere assim, acho que eu prefiro assim o termo. E então, assim, disso, de como os monumentos dizem e apagam coisas, né? A gente não pode também perder isso de vista. Eu tô fervendo aqui. Hum. Tem duas coisas anotadas, do que você acabou de trazer. Uma que eu quero linkar com o que eu tinha dito um pouco antes, quando você fala da visita, né, com dois museus, um da ditadura no Chile e uma do Holocausto, do Uhum. nazismo lá em Berlim. Só para pontuar algo que eu já disse, quando eu falei do MASP, é, no da ditadura, que é algo que a gente estudou, que a gente leu, que a gente teve um acesso, mas que é uma ditadura outra, mas muito similar, né, por ser um país latino, e que eles resolveram já melhor isso, né? Nos últimos 4 anos a gente abalançou um pouco essa questão dessa memória, e que foi um museu que eu, eu não vou dizer, porque você já começa trazendo o questionamento, mas no senso comum eu saí mal, sabe? Eu saí deprimido, pensando naquela sensação do momento. Hoje eu acho que eu saí reflexivo, Uhum. eu saí reativo, mas me tocou meu, assim, tem uma hora lá no campo de futebol, um determinado evento, que é de chorar você ver parte do documentário dentro da instalação, como está feita. E Uhum. aí tudo começa a fazer muito sentido. Qualquer pedaço de carta, de frase que você lê, você está tão contextualizado pela expografia, né, pela exposição montada e sendo a história entregue para você, que você não tem como sair. Se a gente pensar no bem-estar como esse primeiro, né, do senso comum, não, ele não existe, né? Porque e não é uma realidade. Eu não tenho um parente lá, não foi no meu Brasil, não foi na minha Araraquara, né? Naquilo que eu tenho como casa, no meu espaço. Eu adoro o Bachelard, eu adorei que você citou ele. Eu adoro. Faz muito tempo que eu não vou lá olhar para o Bachelard. Vou voltar. E em Berlim, quando você entra num corredor, parece quase que um jardim de inverno, porque tem uma entrada de luz, que são as placas todas no chão, que conforme você está ouvindo um ruído e um gemido enquanto você está caminhando, até que você chega nesse lugar e é você andando sobre as placas do memorial que faz o ruído. Aquilo é desesperador, é claustrofóbico, enfim, te dá todas as crises possíveis. Quando um som, né, produzido pelo objeto da tortura, pelo objeto que fez aquilo acontecer, se materializa. Quer dizer, a exposição se materializa no seu sentimento, na Uhum. sua percepção. E a partir do momento que você sentiu, você nunca mais esquece, assim, você nunca mais vai ser o mesmo do que só É, ter lido isso nos livros de história. Assim, não que precise ir até Berlim, né? Mas assim, de você experienciar uma obra de arte, um filme de cinema, né? E de fato compartilhar aquela emoção, aquilo te atravessou, aquilo é seu também, né? o que a gente fala muito na arte, né, da sinestesia, né, você sente por meios múltiplos, né, não é a escuta, não é a audição, não é a visão ou o cheiro, é tudo, né, e às vezes é só por estar ou por ouvir, é isso, e essa sensação, eu citei esses museus e esses fatos, é isso, a gente não precisa estar lá, né, mas só pensando na questão da museologia, o patrimônio, cultura, esse bem-estar Claro. que a gente está. E tem uma outra coisa acontecendo, você falou do Memorial da Resistência, eu pensei no Museu da Imigração, que passou aí, está passando, né, por uma nova narrativa lá em São Paulo, ali na Zona Leste, começo da Zona Leste, que é um termo
muito usado hoje na museologia, que é a contranarrativa, que nós, e faz parte da nossa programação aqui nessa Semana Nacional dos Museus, mais para o final eu retomo, que é a ocupação Mestre Jorge. No outro bate-papo dessa semana, eu já estou falando sobre ela, sobre Mestre Jorge, que é isso, os museus, o nosso Museu Histórico e Pedagógico, e existem vários no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, num determinado momento da nossa história, eles são construídos na visão do colonizador, na visão do bandeirante. Que história é essa contada? E a Sim. partir do momento que isso se institucionaliza, que esses objetos são musealizados, se tornam objetos de museu, é uma história, É é, um discurso é único um discurso, sobre o que ocorreu. é uma narrativa, né? Então, os museus estão trabalhando muito, com muita dedicação nas contras narrativas. Quais as histórias que não foram contadas, né? As escolhas que não foram feitas. E a ocupação Mestre Jorge ela traz isso. Foi um artista em vida bastante invisibilizado, com poucos espaços de difusão da sua obra, um escultor, sobretudo, em madeira, que não pôde participar da Escola de Belas Artes, que é uma referência, que nos entregou grandes artistas, grandes obras, uma Judith Lawande que abriu a porta de um feminismo num momento que não se falava, saída aqui do interior, viveu 100 anos, né? Fez 100 anos no ano passado e faleceu no final do ano, em dezembro. É claro, teve a sua importância, mas que esse homem negro não teve espaço, não teve o seu discurso, sua narrativa contemplada naquele momento. Então, quando a gente propõe a ocupação Mestre Jorge numa curadoria com o Josmar Brandão, que é um dos filhos do mestre, é isso, é desmontar, é tirar uma sala, é tirar por um tempo uma narrativa que foi imposta em algum momento, para que o mestre Jorge conte com suas obras e muitas outras obras, são 23 no total, espalhadas pelos corredores, pela escada, em todas as salas, dialogando com aquela narrativa construída, né? E isso é muito importante e eu vejo hoje, estando mais próximo da psicanálise, o quanto tem de psicanálise, talvez, nessas abordagens que a museologia propõe, né? Ela não é minha, né? Eu só Sim, sou um é porque, agente. então, quando, né, no meu doutorado, era em ciências sociais, eu li muita coisa de psicanálise, porque eu trabalhava com isso, né? Na verdade, eu trabalhava com a questão do turismo na região de Manaus. Então, assim, eu li muita coisa de psicanálise ligada à formação de imaginários, né? Então, assim, que imaginário é construído há séculos, né, sobre os trópicos, especialmente sobre a Amazônia, que é um lugar muito, muito visitado por estrangeiros, mais do que por brasileiros, porque é muito cara a passagem de avião até Manaus, assim, então assim, que imaginário se passa para o mundo, que discurso se passa para o mundo em relação a esse lugar geográfico, a essa floresta e as pessoas que lá vivem, né? Elas são apagadas muitas vezes, né? E fala-se só da floresta, mas assim, né? Então assim, como que então quem comprou, quem assimilou esse imaginário o que que ele vai buscar lá de experiência, né? Assim, aí se ele não encontra o bom selvagem, ele encontra uma pessoa vivendo na floresta, mas contemporânea do seu tempo. E o quanto isso decepciona em termos turísticos, né? Todo esse embate entre fantasia e realidade, né? Então a gente pode falar também isso em termos até para além de museus, né? Porque tanto que hoje já existe uma rede no Brasil de museus indígenas que eles nascem dentro das comunidades, dos grupos, né, sociais, de povos nativos, a partir de coleção ou de uma escolha de objetos feita por eles mesmos. É o papel da curadoria, né? Porque como Sim. que eu vou
e o Schopenhauer tem isso muito claro na Queda do Céu, que quando ele chega em Paris, a gente já falou sobre isso nesses papos aqui, né, no nosso canal, que ele olha para o cocar e ele não entende por que, que o cocar é um objeto, né? Porque ele está absolutamente. É o fetiche, né? É o fetiche do colonizador, né? Sim, De o quem está tentando. estereótipo. Né? Quando a gente foi fazer a ocupação Mestre Jorge, a primeira premissa. É claro, eu estava junto, eu estou construindo, eu estou na gestão do museu, estou na gestão dessa política pública na cidade, mas a primeira questão era trazer a família. Quer dizer, ele tem um filho que é negro, que é um professor, é, um educador que sabe dessa narrativa, que conhece os objetos. É óbvio que esse indivíduo tinha que ser o curador, né? Ele tinha que estar junto e construindo e dando esses caminhos para a gente, né? Então, acho que a gente também está tocando na ideia de que, a depender, né, de como é feita a curadoria, de quem é o responsável por isso, tem um carro passando, tá ouvindo? Não, tá passando um carro de som, aí então corta essa parte. Mas então, eu acho, voltando, né? Eu acho que o que a gente está tocando, né, é que como o museu, a curadoria, quem faz a curadoria pode estar influenciando para o oposto do que é o tema daqui de hoje, né? Que é para a sensação de não pertencimento para um museu, um espaço histórico, um monumento, ele transmite a sensação de não pertencimento e de falta de integração e, consequentemente, assim, de mal-estar, né, do grupo, né, no caso, os indígenas. Então, assim, é isso, não é um discurso único e a gente tem que ter clara consciência disso, né? E, É, eu vou fazer uma pergunta e ela pode não ter uma resposta, óbvio, mas aos olhos, a percepção diante da percepção da psicanálise, a arte ela atravessa de alguma forma, ela tem um entendimento. Eu não quero falar em função da arte, tá? Eu quero fugir não, dessa ideia. Mas aos olhos da psicanálise exige, aos ouvidos, ou à voz da psicanálise, a arte ela atravessa de alguma forma específica. sim, tem tudo a ver, né? Até tem discussões sobre a dimensão estética da psicanálise e de quanto assim o retorno do psicanalista para analisando, quanto mais ele for nessa comunicação em termos do sensível, talvez mais efetivo ele é. Então, assim, do que eu falar, olha, isso que você me trouxe tem a ver com trauma, com não sei o que, de quando você viveu na infância, aquele evento e tal, assim, e talvez eu devolver em termos poéticos, em termos de imagens, seja assim, olha, você lembra em tal filme que teve aquela passagem, você acha que você se sentia dessa maneira também? Né? Então, assim, esse cruzamento tem tudo a ver. Assim, em literatura, a gente bebe muito da fonte, né? A Clarice Lispector, ela fazia psicanálise, não sei se ela tinha noção ou não, né? Os personagens que ela criava e o jeito que eram narrados, né? Os conflitos, assim. Então, assim, tem tudo a ver. Acho que é inseparável. Eu imagino que o Fernando Pessoa e seus heterônimos seja Sim. um baú psicanalítico. Sim, as poesias, os poemas, né, de um modo geral, assim, porque eles tentam, muitas vezes transmitem o que não dá quase para ser traduzível em palavras. Num poema é possível, né? E aí talvez dá um insight que podia ficar teorizando, teorizando e não chegaria, né? Então, assim, essa coisa da... Quando eu venho de origem, né, das muitas origens, mas eu tenho o teatro, a arte cênica, e estudando o texto, em um determinado momento eu caminho para um mestrado que eu não fiz, mas que eu fiquei frequentando aulas. No caso, eu morava em São Paulo, mas estava aqui eu fazia aqui em Araraquara com a professora Guacira Marcondes Machado e com a Udi Baldan. E
me veio essa ideia, me foi apresentado essa ideia que eu fui para a poesia, assim, que acho que é o texto onde tem aí a ideia que eu queria falar, as camadas, né? Porque isso tem muito a ver com a gente, sujeito, indivíduo, né? São muitas as camadas, são muitas as histórias. A gente está contando essa, e a poesia ela permite muito isso, que numa outros textos também, a narrativa poética que a Guacira estuda como gênero literário, né? Mas a poesia ela tem camadas. Eu estou numa primeira leitura aqui, daqui a pouco eu descobri naquela mesma formação de palavras ou de verso, muitas outros sentidos, né? E que vão reverberando, é possível de ser expandido à medida que a pessoa se abriu para aquela expansão, né? Então, assim, às vezes você falou, né, da sua experiência com o MASP, que viu as mesmas obras por longo espaço de tempo, assim. Então, assim, não era o mesmo Weber, e aí já não era mais a mesma experiência, né? Então, o dito, assim, o conhecimento, o conceitual, ele, em alguma medida, ele é estático, né? Mas quando a gente está falando de poemas, do sentir, ele amplia, né? E é desde que a pessoa, né, que está fazendo a análise, ela incorpora aquilo para si, aquilo vai como fazendo reverberações igual ondas, assim, né? Tipo, aí um dia você lembra daquele verso do nada, e aí chega num lugar lá que nunca tinha sido acessado, né? Então, assim, caminham juntos, com certeza. Tem muito cinema e psicanálise, né? Tem muito diretor de cinema que faz uso, né? Disso, não da teoria, assim, mas da técnica psicanalítica e brinca isso artisticamente, né? Assim, então, É tanto que é muito comum a gente cursos dos mais diversos, o tema cinema e psicanálise é algo que, sim, sei lá, eu estou cansado no sim, melhor sentido, cansado de ver, mas eu vejo de forma recorrente, melhor dizendo, né? sim. Mas eu acho que, assim, de tudo que a gente está falando também, Weber, tem, então, assim, é, voltando, né, à ideia de patrimônio, de monumentos, assim, tem que as políticas públicas voltadas para isso, né, tem que pensar, tem que ter a participação do cidadão, né, tem que ter a participação do grupo, não pode ser realizada tipo, de cima para baixo, né, senão nunca não vai ser efetivo, vai produzir algo esvaziado, né, de sentido, que é o oposto do que se espera da arte, da cultura, né? Eu gostei quando você trouxe a referência do título ali do livro da Alegoria do Patrimônio, que a palavra alegoria é algo que mais recentemente entrou com bastante força na minha vida, no meu processo. E a alegoria, eu vou contextualizar em algo específico, né? A alegoria no carnaval, ela é um elemento primordial, fundante. Se a gente pensar em bloco de carnaval, uma alegoria fundamental é o estandarte, que em Pernambuco isso fica muito evidente, Olinda. O estandarte ele é ele é a entidade alegórica, ou é uma alegoria que é uma entidade. As pessoas reverenciam o estandarte, é um mar de gente, é a banda, tá todo mundo misturado, samba, suor e cerveja, né? Como tão bem está descrito no nosso cancioneiro popular. E o que que é? Na verdade, as pessoas estão indo atrás do quê? O que sinaliza, o que conduz a materialização por um instante do patrimônio cultural é o estandarte. E é incrível como ali ele pode ser mais clássico, ele pode ter bordados, brocados, a data de fundação, mas ele vai ter uma piada jocosa, ele vai ter um trocadilho, ele vai ter cores específicas, enfim, é um grande universo, né? Mas como a gente olha para isso que você disse agora, a gente tem esse lugar de identificação ou de pertencimento, né? Às vezes eu não me sinto pertencente ao grupo, mas eu me identifico, e eu sou conduzido por ele.
E aí a ideia de uma alegoria de algo que às vezes não foi muito legal, de que me marcou, me atravessou de uma forma ou de outra, e que eu transformo numa alegoria para conduzir aquele período, aquele período da minha existência, o quanto ele é importante, o poder que a gente pode dar, pode fazer uso, né? Para Você falou lá no começo, né? Para Para transcender, para transcender. transformar, porque a alegoria também é uma palavra muito rica, né? Tem muitos sentidos, né, e significados, e usa-se muito em psicanálise também. Então, acho que foi muito feliz o título desse livro aí, da Chua. Mas, e aí, o que é o carnaval, que também é um patrimônio imaterial, né? E se não, assim, eu acho que também a ideia de alegoria, a ideia assim, é construído. Assim, ninguém está achando que isso aqui é a realidade, né? Então, tipo, esses 4, 5 dias de carnaval, ninguém está achando que vai ser isso até o fim. Ainda bem que tem a quarta-feira de cinza, senão, né? Assim, então, mas a ideia de finitude, a ideia de que é um espaço curto, de que você pode esperar o ano inteiro para viver aquilo, e aí você vive a fantasia, né? No sentido carnavalesco e no sentido psicanalítico, né? Onde cabe o nonsense, o ridículo, né? Onde cabe isso é onde assim é restaurador da sanidade, assim, né? Para não falar em saúde, né? Igual que no início eu falei que né, no período a gente falar em saúde e doença mental, assim, mas isso é transformador, é revigorante, né? É imprescindível. Não vou falar, eu sou suspeita porque eu adoro carnaval, né? Aqui é um bando de suspeitos, né? Imagina. Me diz uma coisa, você teve um período de estudos nos Estados Unidos e um período de estudos em Portugal, né? É, e a gente pode falar de um ou de outro, que são culturas muito, cotidianos muito diferentes, né? É, mas essa convivência, vamos falar Portugal, acho melhor. Essa convivência do patrimônio no cotidiano é muito mais evidente do que o nosso cotidiano aqui. Isso, de alguma forma, faz uma diferença em que nível, pela sua observação mesmo. Uhum. E aí eu fiquei muito surpreso que eu não tinha no seu currículo a antropologia do turismo, né? Então, uma cidade, um país, um território que vive desse turismo, e a gente encontra as pessoas que estão ali por conta desse turismo que está vinculado a um patrimônio, né? Sim. Então, Então, está você fala vinculado assim, a um patrimônio e está vinculado a um imaginário, que sempre essa era assim a tese de fundo, né, do que eu investigava, assim, do tipo, que imaginário estão procurando e como esse imaginário foi construído e como ele é atualizado, né? Então, assim, o turismo, ele trabalha muito com estereótipos, né? Então, o Brasil é o samba, é o carnaval, e por aí vai, né? Diferentes culturas, diferentes estereótipos são vendidos. E aí, como a população local responde a, a isso, né? Porque se ela depende do turismo para viver, ela tem que um pouco comprar esse estereótipo, que às vezes ela nem concorda, mas e como ela transforma também isso para poder se afirmar como seres que vivem a vida como querem, não só como o mercado turístico espera. Então, era um pouco as questões. E engraçado que eu estudei isso na Amazônia e estudei lá em Portugal. E as coisas convergiam muito, porque, em alguma medida, o interior de Portugal, que era onde eu estava, ele é visto na Europa como o lugar do rural, do excêntrico que parou no tempo. Então, os ingleses, os franceses vão lá visitar, tipo, sabe a Europa que parou no tempo? É o interior de Portugal, que já é um imaginário diferente do que o brasileiro busca lá, mas se a gente de alguma forma busca, enquanto turista, as raízes, né? Tipo, as raízes, né, do Brasil e o quanto também não está estereotipado o que é essa raiz, né? E isso é um ponto.
E outra coisa, assim, a relação com eles com o patrimônio é muito diferente da nossa, até porque, assim, é, faz muito parte da identidade europeia, defender, porque são pequenos países, né? Geograficamente é muito diferente, né, da extensão do Brasil. Então, assim, eles têm que defender aquilo com unhas e dentes, né? Porque aquilo é o que define a existência deles, né? A gente, assim, pela nossa história assim, de massacre, sim, né, do que foi ocorrido com a nossa cultura, né, originária, mas pelo, né, o jeito que foi constituído as Américas, né, esse novo mundo, tem uma abertura para o novo que pode ser uma coisa muito boa, mas que também eu acho que ela é preocupante quando ela fica muito numa naturalização da construção, desconstrução, construção, desconstrução, dos acervos mesmo, né? Então, assim, nada tem muito valor porque, vem vindo uma onda agrícola, uma onda, nova onda industrial, e tipo, então derruba tudo, faz tudo de novo, né? E as nossas cidades, arquitetonicamente, são muito feitas nessa toada, né? Então teria muita coisa para a gente falar disso. E essa região que você morou nos Estados Unidos, quer dizer, que também é um continente habitado, colonizado, né, muito próximo do nosso período, então a gente pode falar de algo, né, de uma era mais, ela é moderna, ela não é medieval. É, essa passagem lá, ela tinha alguma relação com essas áreas de conhecimento que a gente está falando? Então, não tanto, porque o centro que eu fui lá era um centro de antropologia mas que estudava muito a Amazônia. Era um centro, não uma universidade dos Estados Unidos, que estudava muito a Amazônia. E aí eu fui fazer um intercâmbio lá para saber, tipo, que conhecimento vocês têm acumulado sobre nós mesmos, né? Então, sempre nessa coisa assim, de a gente se infiltrar e tentar trazer para nós isso, que, né, na medida que é uma coisa. Então, produzir um conhecimento que, falando de nós, fale para o mundo, né? Um pouco, eu tive um pouco. Estou fugindo um pouco da sua questão, mas assim, eu tive esse estranhamento, que acho que a gente já falou de estranhamento aqui hoje, então, e quando eu fui, né, uma pessoa pelo menos assim, de aparência de não descendência indígena, né, e do Sudeste, só conhecia a Amazônia pela internet, vai lá fazer um campo de pesquisa e com a população de lá, e assim, quem é você que acha que sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Assim, algumas pessoas faziam essa pergunta, se não claramente para mim, assim, nas entrelinhas. E foi uma coisa, eu me questionei demais, assim, o que quero fazer científico, o que quero fazer antropológico, assim, o que eu estou fazendo aqui? Assim, tipo, a vida dessas pessoas é muito rica, não dá para reduzir em uma teoria. Então, eu fiquei em pânico, mas foi uma experiência transformadora, e aquilo. Então, me deslocou, não me causou bem-estar, me, sabe, por um momento você fica em choque, mas e aí que eu resolvi entrar nela, entrar de verdade nesse questionamento. E foi um tanto assim, aí a ciência que fazia tanto sentido para mim, estava quase 20 anos na academia, eu pensei assim, acho que eu não quero continuar fazendo isso. Acho que me interessa mais a psicanálise. Assim, lógico que tem vários modos de fazer científico, e hoje, com essa coisa das cotas nas universidades brasileiras, tendo muito mais diversidade de fala mesmo, de narrativas, né? Mas, pelo menos, isso era 2014, ainda era uma universidade muito, assim, branca, né? Assim, e, e fechada em alguns sentidos, isso começou a me incomodar muito. E aí, para mim, né? Eu acho que não precisa ser para todo mundo, mas para mim começou a fazer mais sentido eu me enveredar na psicanálise, assim, que eu enxergava mais abertura de reflexão do científico, começou a fazer mais sentido para minha vida. Então, isso, assim, de alguma forma, eu fui lá como cientista, mas também foi uma espécie de, né,
o quanto o turismo foi um visitante, né? Foi uma visitante. O quanto, se você está aberto, o quanto isso não te atravessa, né? Pode não transformar a vida, mas assim, alguma transformação ela promove com certeza, né? E os Estados Unidos voltando à sua pergunta, eu acho que tem uma coisa muito mais assim de uma a sensação que eu tive lá de uma espetacularização dos monumentos, sabe? Assim, a lá Disney World, assim, né? Mas assim, como para eles é comum e eles veem como mérito, assim. Então, assim, se por um lado na Europa parece que eles sempre estão buscando o original, e claro que na visão eurocêntrica o original são eles e o resto é cópia, é mal feita, é coisa genérica, né? Eles são o centro, assim, lógico, exagerando um pouco. E nos Estados Unidos essa coisa, olha, nós somos capazes de construir uma coisa parecida aqui, né? A América dá conta, né? Então não interessa se é original, se é um simulacro, interessa que você pode ter essa experiência. Então, o Museu de Cera, né? Assim, mas também tem muita, assim, onde eu estava era o Midwest, então muito, assim, também o interior, de uma coisa da história dos pioneiros, né? E dos que desbravaram lá. E aí também uma narrativa dos vencedores, né? Porque essa, esse lugar que é tão presente, bom, é uma América, né? Tá num continente como o nosso. Essas populações originárias, ainda que, né, no meio oeste, ainda tem uma presença maior, seja em comida, no, né, o fenótipo, pessoas andando na rua, porque para o norte, né, essas populações originárias foram absolutamente Sim, apagadas. eu estava lá na região próxima a Chicago, né? Então, é, assim, os estereótipos, né? Eles várias vezes falavam que eu era brasileira, eles percebiam que eu era estrangeira porque eu era muito morena perto deles, assim, que eram umas pessoas brancas, loiras, loiras. E aí, falavam, você é brasileira? Mas, assim, e aí algumas pessoas soltavam, né? Não sabia que tinha brasileira dessa cor. Então, assim, o jogo dos estereótipos, né? Eu, eu fiz um intercâmbio bem em cima do estado de Nova York, já nos Grandes Lagos, assim. E foi um choque no começo, porque era aquele filme de série americana, né? Todo mundo branquinho, todo mundo loirinho, todo mundo de olho claro, cidadezinha pequenininha, um filme. E a cidade, quando eu recebi a aprovação, lá que veio o papel, a cidade chamava, escrito, né, Canandaigua. Eu falava, gente, mas não é possível, assim, né? New York, né? Não sei. É, eu não sabia, eu fui parar sem querer nos Estados Unidos, que é um nome de um dos troncos linguísticos originários, né? Que era The Chosen Place, o lugar escolhido, porque era um lugar que as quatro estações são muito bem definidas, então isso proporcionava uma economia, né? No período originário dos seus povos nativos, de muita fartura, porque os ciclos agrícolas eles funcionavam muito bem, porque as quatro estações do ano eram muito bem definidas. Então é um lugar escolhido, é um lugar batizado. Imagina aquele nome indígena, Canandaigua, e toda essa região do norte, as cidades têm esses nomes. E essas populações foram muito. É o Faroeste, né? O Forte Apache, né? Uma cultura Sim. que a gente assistiu, né? Assiste, né? Ainda. Assim, dizimadas mesmo, e qual o discurso oficial sobre isso, né? O discurso museológico, é por aí. O cinema mais contemporâneo, eu tenho, e mesmo esse momento streaming, né? Séries, eu tenho começado a ver essas contranarrativas, né? Porque eu acho que o cinema é a grande. É uma.
não é uma indústria, não é uma invenção americana, mas a gente tem difundido e a gente consome muito, popularmente falando, a grande massa, o cinema americano, né? A indústria do cinema americano. E eu tenho visto mais recentemente algumas novas abordagens, esses personagens aparecendo no cinema canadense também. Sim. E o cinema como patrimônio para os americanos, o cinema talvez seja o seu grande patrimônio, né? Sim, eu nunca tive no Canadá, né? Mas o que eu acompanho, pelo menos recentemente, tem assim políticas, né, de ações assim, tentando rever as narrativas históricas, o jeito que eles lidam com os povos nativos é muito assim, deveria ser exemplo para muito tipo de política pública. Então, acho que o Canadá já acordou para isso, né? Sim, para muitas dessas questões dos direitos, né? Uhum. Tem uma política, quer dizer, eu não estou lá também para falar, mas acompanho e tenho amigos, mas mesmo a política de imigração, né? Existe programa para receber. Tá, a gente pode questionar toda a questão da cadeia produtiva da indústria canadense, mas de qualquer forma, é um fenômeno. Aconteceu, são populações de brasileiros, de coreanos, né, e latinos dos mais diversos, e eles foram se estruturando nisso, nas questões de gênero, nas questões da diversidade sexual, né, um termo para a gente entender, eu falaria outro, mas essas políticas estão sendo há um bom tempo muito bem construídas, né? Uhum. Uhum. Maria, a gente começa a caminhar para o nosso final. A gente não tem limite, a gente não tem tempo, a gente não vai cair, nós não vamos ser cortados, mas só né, por um tempo aí médio e para a gente bater esse papo. Eu vou daqui a pouco falar de uma programação. Estamos nessa semana, dentro da Semana Nacional dos Museus. Esse conteúdo vai estar aqui junto com outros colegas e amigos ao longo de 2021 para cá, na nossa playlist aqui do YouTube do Patrimônio AQA. Mas antes de eu caminhar para essa agenda, eu gostaria que se você quer pontuar alguma coisa, algo que você acha importante, nos jogar algum questionamento, porque o papo começa e a gente foi parar lá nos Estados Unidos também. Sim. Essa é a intenção, né? Não tem um roteiro ali pré-definido. Mas como convidado, assim, algum ponto que você queira ressaltar, trazer para a gente. Sim, eu queria reforçar o que você, a provocação que você, da primeira intervenção, né, que você fez aqui hoje, sobre isso, sobre como a cultura e a arte, né, e os monumentos, o patrimônio, ele pode atuar no sentido de deslocar coisas e de causar incômodos, né, e não necessariamente aquela ideia de bem-estar, né, de coisa estática. E que até quando a gente estava conversando, né, logo da ocasião do convite, eu falei, olha, Weber, talvez eu vou falar de cultura e transformação, não sei se eu vou falar de cultura e bem-estar, porque a psicanálise, né, isso, aí você fala, olha, o que que a psicanálise faz? Ela promove o bem-estar? Eu não sei se eu saberia te responder isso assim de pronto, né? Porque uma coisa, ela provoca incômodos, né? Ela provoca deslocamentos, porque ela provoca fissuras, né? Fissuras no sentido, vamos abrir mais isso, né? E aí eu queria então fazer pensar a arte dessa maneira também, a cultura, né? E aí eu tinha pensado, até você falou do Mestre Jorge, e eu pensei no Portinari, né? Que também, né? Um grande pintor, né? Renomadíssimo e do interior aqui, né? Do estado de São Paulo. E de como ele, aos poucos, né, ele fez escola de belas artes, ganhou uma bolsa para estudar em Paris, né, na década de 30 e acho que antes disso até. E aí, o quanto ele foi transformando, né, o pintar dele e se transformou numa arte engajada, né, mas uma arte que ao mesmo tempo comunica, é um clássico, né, no sentido de comunica com várias, fala do Brasil, mas fala do humano e e comunica com diversos, né,
100 anos aí, estamos falando das obras dele, né? Então tem uma história que eu não sei se é o quanto que, né, dá para a gente averiguar isso, mas em torno do Portinari, que eu me lembrei que em 1946 ele estava com uma exposição em Paris, e aí o Duque de Windsor foi ver, né, as obras dele, e aí, ironicamente, porque sabia que tinha um cunho, né, assim, de resistência política, né, de falar muito da miséria, do povo flagelado, da fome, né, no Brasil e na periferia aqui do capitalismo, né? E aí ele lança, diz que ele lança para o Portinari. Ele fala: e flores? Você não pinta? O senhor não pinta flores? Aí ele: não, só miséria, foi a resposta dele, né? Então, assim, qual é a função da arte, né? Eu não sei se tem uma resposta, se a gente esgotaria isso. Então, pensar que a arte não é estática, ela cria fissuras, assim como a psicanálise, que são necessárias para desalojar a gente da inércia, né? E abrir para o diverso, e ao mesmo tempo para o que nos toca enquanto singularidade, né, de existência, a criação de espaços sensíveis, de sensibilidade, tanto externos quanto internos, a importância disso, né? E então, por meio da arte, a gente acessa o intangível, não é nem o irracional, a gente acessa a desrazão, né? Para usar um manuelismo aí do Manuel de Barros. E aí eu separei duas frases de impacto para a gente fechar a nossa conversa. Eu queria que a gente acabasse nesse rumo, né? Então, assim, tem um escritor e um dramaturgo polonês, que eu não sei direito a pronúncia, né? Witold Gombrowicz. E aí ele diz: a arte perturba os satisfeitos e satisfaz os perturbados, né? Então, da função aí da arte, a função psíquica da arte, né? E aí tem um livro que é A Flecha no Tempo, do Luiz Rufino e do Luiz Antônio Simas, né, historiador brasileiros. E aí eles falam: o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. E para isso, assim, é uma frase psicanalítica, né? Assim, e aí eu lembro do Krenak, né? E de tantas outras pessoas que vêm reforçando isso atualmente, né? Assim, do quanto o mundo está desencantado e como a gente reencanta, né? E eu acho que o papel consciente, né? Da monumentalização, do patrimônio, dos museus, sabendo né, o poder em torno disso, o poder em torno desse discurso, como pode ser construído da maneira mais ampla possível, né? O quanto não contribui para reencantar o mundo, né? Então, acho que é disso que a gente está falando. A gente vai começar uma nova live agora, peraí. Eu gosto demais do Simas, o Rufino também, mas demais. E é muito bonito, sempre que ele usa a ideia de encantamento, né? Como ele lê as pessoas na rua, o acontecimento cotidiano, muito, muito bonito, me encanta sempre. E essa questão das encruzilhadas, né? Porque ele traz muito esse lugar da macumba, né? Do melhor entendimento da macumba, da manifestação desse encantamento. Então, quanto à encruzilhada, porque é isso, né? A psicanálise é uma encruzilhada o tempo inteiro, né? Assim, a linearidade, ela exclui, né? Assim, É, porque a vida é feita de nós, de embaralho, desatamento de nós, de encruzilhada, né? E aí, tudo que for linear, muito coerente, muito pensando as brechas, o que incomoda, né? Opa, vamos rever isso aí, né? Porque a gente está se fechando. A vida é e, mais do que isso. e fazendo ali uma ponte, só uma leve conexão com a Ana Paula Lepori, a arquiteta urbanista que veio ontem, acho que dialogou muito alguns caminhos, e a gente falando mais de sustentabilidade, ela fala sobre a importância de entender, a gente questionou também, né, isso. Então, a importância de entender a sustentabilidade, bateu uma porta aqui, como
a possibilidade da permanência, vislumbrando um caminho para o futuro. E eu acho que isso que a gente está colocando hoje, o que você está trazendo, é o lugar, a arte, a cultura, é o lugar do incômodo, né? Do satisfazer, como é satisfazer os. Perturbar os satisfeitos e satisfazer os perturbados. Isso. E esse termo que você usou, a criação dos espaços sensíveis, acho que a gente pensar museus, né, como veio o tema para a gente, sustentabilidade, museus, que para a gente é patrimônio, cultura, pela configuração da nossa organização aqui, como política pública. Então, pensar museus, sustentabilidade e bem-estar, na verdade é isso, é a gente criar que seja a criação de espaços sensíveis, que nos tire de um eixo, de uma linearidade, que nos traga um incômodo, porque é uma forma da gente caminhar, é uma forma da gente seguir e sermos seres aí nesse sentido sustentáveis e eventualmente criando aí nossos espaços de realização ou de satisfação, como você trouxe no começo, né? Sim. Não é uma conclusão, mas é um caminho, são ideias. Isso, a ideia é assim, quanto mais ampliar, melhor. É, Se está restringindo, tem exclusão no meio, não, né? Tem muito algum bem. problema aí. Bom, a gente faz aqui um pré-encerramento, mas eu preciso falar dessa programação. Então, estamos tendo essa semana, nos antecede e vai continuar a exposição Ocupação Mestre Jorge, no Museu Voluntários da Pátria, na Praça Pedro de Toledo. E neste sábado, para quem está assistindo nesse momento tempo histórico, neste sábado, dia 20 de maio, das 9 às 17, a Ocupação Mestre Jorge está aberta com mediação, com educativo. Vamos ter lá Adalberto, Breno, Virgínia, que são servidores do museu, fazendo a mediação. Ficam todos convidados. Considerando que a Praça Pedro de Toledo vai receber algumas atrações. A feira de brechós, o encontro de brechós do coletivo Quem Garimpa Acha, que é também uma abordagem desse coletivo de mulheres que pensam a moda, a identidade de forma sustentável, essa roupa, esse vestuário que se ressignifica, está absolutamente dentro do que a gente falou nesses 2 dias de encontro e de bate-papo da programação 2023. Vai acontecer das 10 até às 18, 19, porque a feira ela acaba que ela continua, né, na praça. Às 14 horas, na praça, na feira, a gente vai ter o Bonde das Batuqueiras, que é um coletivo de mulheres que estudam e pensam e se manifestam por meio da percussão do batuque. E às 17 horas, Baile do Lima, Vinícius Lima, um cantor aqui da cidade que tem feito um trabalho muito bacana, também de ocupação dos espaços, de ocupação do espaço público. Lembrando que esse bate-papo fica aqui no ar para todo sempre, está aí, e temos um outro bate-papo que foi construído ontem, né, dia 17, para quem está vendo ao vivo, mas que vai ficar também disponível, que foi Patrimônios e Sustentabilidade, com a professora e doutora Ana Paula Lepori. Então, fica o convite para vocês aí permearem pelos 2 papos. Agradeço mais uma vez a presença da Maria com a gente, Naira Bittencourt, muito obrigado por ser intérprete, Marcelo Gigante, que está nos bastidores do nosso evento, secretária municipal de Cultura, Tereza Telaroli, e Fundarte, que é a forma de a gente viabilizar essa nossa programação. Maria, muito obrigado e eu deixo com você o nosso tchau, até logo, até breve.
E, nossa, eu que agradeço, foi um imenso prazer. Obrigada.